Boa tarde. Nosso grupo é o número 6, composto pelos alunos eu, Henrique Andres, Henrique Pervezan, João Neto e Marcos Deus, alunos do 7º semestre de agronomia. Iremos falar um pouco sobre as técnicas de amostragem utilizada em pragas de grãos armazenados e um pouco sobre o monitoramento de pragas dos grãos armazenados, dos armazéns, na disciplina de tecnologia de pós-colheita. Há técnicas e procedimentos que ajudam na detecção e avaliação das infestações através das amostragens, como dito em aula, o exame na recepção, exame na pré-limpeza, observações no armazém, as visuais e no produto, as armadilhas, como o professor disse, as armadilhas físicas, armadilhas com ferômonos, monitoramento da temperatura, amostragem com regulares de sondas e caladores, e ainda uma avaliação da infestação interna das amostras retiradas da massa armazenada, através da flotação, os corantes e os raios-x. A amostragem é um processo que determina as características de uma população de pragas, como a densidade, o seu número de espécie ocupando uma área no armazém, o agrupamento de indivíduos no espaço, modificações na taxa de nascimento ou morte, número relativo de vários estágios dos insetos e alteração do número de insetos ao longo do tempo. Os equipamentos para amostragem, além dos caladores e sondas, pode ser utilizado as peneiras manuais e mecânicas, marcadores com tintas fluorescentes, tubos concêntricos, copos pelicanos, sensores acústicos e as armadilhas removíveis. Boa tarde, professor. Eu sou Henrique Pervezan e vou falar um pouco sobre a técnica de amostragem utilizada em pragas de grãos armazenados. A detecção e o controle de pragas dentro dos silos ou mesmo dentro da massa de grãos é uma peça fundamental para um bom manejo dessas pragas, sendo que as estratégias de amostragem são desenhadas para detectar a primeira aparição ou crescimento de infestações nas massas de grãos. Porém, esses insetos que estão presentes não são muito fáceis de serem detectados nos estágios iniciais da infestação, quando a densidade de grãos está bem baixa, né, professor? Inspeções em silos ou graneleiros são importantes para observar as condições de armazenagem, o programa sanitário, o histórico da unidade e os registros anteriores, com a intenção de realizar limpeza nas instalações e principalmente conhecer as pragas mais comuns e como elas funcionam, né? A sua biotecnologia. Além disso, dados específicos devem ser monitorados frequentemente, como a temperatura, a umidade e a questão dos insetos propriamente dito. É necessário verificar a superfície da massa de grãos, o teto e as paredes, procurando os insetos, observando as instalações anexas, identificando possíveis focos e examinando elevadores, paredes e vigas, dentre outros compartimentos do silo, dos graneleiros e por aí vai. É muito importante fazer um projeto, um projeto mesmo dessa detecção para conseguir encontrar ele cedo, antes de começar um efeito maior, antes de causar maiores danos a essa massa de grãos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, meu nome é João Furtado. Eu vou falar um pouco sobre monitoramento de pragas em grãos armazenados. Bom, o sistema de monitoramento de pragas em grãos armazenados tem uma grande importância, pois irá detectar o início de qualquer infestação que poderá alterar a qualidade final do grão. Esse sistema deve conter métodos eficientes de amostragem de insetos. Bom, para insetos que vivem no interior da massa de grãos, existe o método tradicional, que consiste em coletar os insetos, as amostras de grãos, em vários pontos do armazém e passá-la por uma peneira de 20 cm por 20 com uma malha de 2 mm. Nessa peneira vai ter a presença de um coletor, na qual
vai ficar retida as pragas para depois fazer a identificação e a quantificação de insetos que vai ter. Outro método utilizado é o uso de armadilhas de plásticos, que consiste em tubos de plástico de 2,5 centímetros de diâmetro e 36 centímetros de comprimento. Que esses tubos são perfurados na metade superior. Essas armadilhas são colocadas no meio dos grãos, onde elas vão ficar por um determinado tempo. Nesse período que ela vai estar lá, vai ocorrer a movimentação dos insetos pela presença de maior concentração de oxigênio. Então, logo com essa movimentação, os insetos vão cair nas perfurações das armadilhas. E nessa armadilha vai possuir também um coletor que vai impedir a saída deles. Bom, essas armadilhas vão ficar um período de 7 a 15 dias no local. Após esse tempo, elas vão ser retiradas e vai identificar e ver quantos insetos e quais insetos estão presentes no local de armazenamento. Também nessas armadilhas pode ser utilizados feromônios, que são utilizados para atrair os insetos para dentro das armadilhas. E a vantagem da armadilha de plástico em relação à outra é que se pode coletar insetos vivos. Já na armadilha de peneira só podem coletar insetos vivos, mas também pode chegar a vir os mortos, que aí mas dá para fazer a identificação deles também. Para traças e outras espécies que atacam apenas a superfície da massa de grãos, existem armadilhas adesivas que determinam a densidade de insetos que estão voando no interior da unidade armazenadora, que estão monitorados periodicamente pela contagem de indivíduos, permitindo a previsão de infestação e auxiliam na tomada de decisão. O monitoramento está baseado em eficiente sistema de amostragem de pragas por qualquer método empregado, que é a condição das diversas variáveis que influem na conservação armazenado. Dessa forma, com conteúdo eficaz, com acompanhamento contínuo, chega-se à determinação de todos os fatores que podem interferir na conservação de grãos. O uso de iscas em armadilhas gera muitas questões sobre a sua eficiência no aumento da taxa de captura das armadilhas. Se for certo que as iscas aumentam a eficiência das armadilhas, deve-se definir se o método está baseado no uso de feromônio ou atrativos alimentares. Entretanto, qualquer que seja o tipo de iscas usados, evidências que comprovam seu benefício devem ser obtidas a partir de experiências práticas. Sobre as vantagens dos feromônios, atrativos alimentares ou a combinação de ambos. As armadilhas tipo gaiola usam atrativos alimentares, não são armadilhas no senso estrito, uma vez que atraem os insetos, não evitam sua fuga voluntária. Entretanto, contato com o alimento encoraja os insetos a permanecer no interior. A função das armadilhas deve ser clara, porque o objetivo do uso é influenciar que se requer a armadilha.